Bom dia, pessoal. Estamos dando início agora a mais uma aula de geografia e nessa aula, nós iremos falar um pouco sobre os empregos e as atividades econômicas nas cidades brasileiras. A gente vai explicar mais particularmente sobre o fato de que algumas cidades brasileiras que fazem parte de grandes aglomerações, populacionais, elas estão cada vez mais crescendo, né? Também algumas cidades médias têm crescido ultimamente, tá certo? Agora, o que é que faz essas cidades se tornarem as cidades assim atraentes? O que é que as pessoas veem de interessante nessas cidades e chama a atenção? O que é que as pessoas das cidades menores acham interessante nessas cidades que são maiores, que motiva elas a se mudar para morar nessas cidades? Então, a gente vai ver aqui alguns pontos que chamam a atenção. São fatores atrativos que chamam as pessoas de lugares menores para morar em lugares maiores, tá bom? São algumas vantagens que existem. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu vou usar algumas figuras e vão ajudar a gente a fixar melhor na mente esses pontos atrativos das grandes e médias cidades, ok? Então, a primeira imagem vai ser essa daqui. Vai aparecer para vocês aí exatamente essa primeira imagem. Então, na imagem que vocês estão vendo aí na tela, o que está aparecendo? Uma sala de aula. Aqui nós vemos a professora dando a aula, os alunos aqui atrás copiando a matéria que ela está escrevendo aqui no quadro, na lousa, né? Então, pessoal, essa aqui é uma imagem que retrata o primeiro tipo de serviço que as cidades grandes e médias prestam e que chama a atenção de muitas pessoas. São serviços ligados à educação. Então, muitas pessoas que estudam, por exemplo, em cidades do interior, cidades menores, vão para as cidades maiores em busca de educação. Por exemplo, acontece bastante. Em Acari mesmo, eu já tive muitos alunos que passaram no Enem e saíram de Acari para morar em Natal, saíram de Acari para morar em Caicó, saíram de Acari para morar em Currais Novos, para fazer cursos em universidades, cursos bons, cursos de primeira qualidade, cursos excelentes, né? Então, a educação, o serviço da educação é uma vantagem que as grandes e médias cidades oferecem para as pessoas, né, se mudarem de lugar, inclusive. Alguns alunos optam por não se mudar, alguns alunos permanecem na cidade e preferem viajar e voltar todos os dias para as aulas. Se a distância for pequena, às vezes é até mais vantajoso fazer assim. Mas se a distância for muito grande, então alguns optam por se mudar de vez, para morar mesmo nessas cidades maiores, cidades médias, cidades maiores, tá bom? Então, o serviço da educação é um serviço que tem atraído muitas pessoas, muitos estudantes, inclusive, para morar em cidades que prestam esse tipo de serviço a mais às pessoas, aos alunos, tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo de serviço que as grandes cidades prestam, que as cidades menores ainda podem crescer nesse sentido, mas que ainda não estão prestando, é a questão da informática. Então, algumas cidades maiores têm oferecido às pessoas internet de alta velocidade, por exemplo, com cabos de fibra óptica, por exemplo, internet a rádio também. Algumas pessoas tendo acesso à informática nessas grandes cidades conseguem fazer várias coisas, como trabalhar, estudar, fazer pesquisas, elaborar trabalhos, fazer vários tipos de atividades, se relacionar através das redes sociais com outras pessoas de outras partes do mundo, inclusive inteiro, isso hoje já é possível. Isso que vocês estão fazendo agora é uma possibilidade, assistindo uma aula de geografia pelo YouTube, tá?
enfim, você pode salvar arquivos na nuvem, entre outras várias e várias coisas. Ouvir músicas, tirar fotos, compartilhar suas fotos, entre outras várias vantagens. A informática tem atraído muitas pessoas. Cursos de informática também são prestados nessas cidades maiores, cursos de montagem e manutenção, enfim, cursos de programas específicos da internet, aplicativos, enfim, programação. Existem cursos universitários como sistemas de informação, que ensinam bastantes assuntos com relação à informática também. Então, as grandes e médias cidades são atrativas também por causa dessa prestação desse serviço da informática. Enquanto nas cidades menores não vai ter tanto acesso, facilidade para essas áreas aí da informática, da internet com velocidade também. Tá bom? Então, esse é outro elemento que as grandes cidades e médias também exercem, que ajudam as pessoas a se sentirem motivadas a se mudar para morar nesses lugares, tá? Um outro fator que também existe e é presente nas grandes cidades é a produção científica. Então, as pessoas que vão para as grandes cidades para estudar, para fazer pesquisas, né, em universidades e assim por diante, como a gente está observando aqui na gravura, essas pessoas estudando aqui, lendo livros, enriquecendo o seu conhecimento e tudo mais, elas potencialmente podem se tornar grandes produtores científicos, ajudar a colaborar com o desenvolvimento da ciência, tá certo? Podem se tornar grandes pesquisadores, influenciadores aí no que diz respeito à ciência. Cada um de vocês pode, se desejar, se tornar uma pessoa importante no que diz respeito à ciência, tá certo? Se você se tornar um pesquisador e elaborar uma tese ou se tornar um doutor, né? Você pode colaborar com a ciência por meio de suas pesquisas, tá certo? As universidades propiciam, dão às pessoas esse incentivo, essa possibilidade. Quem gosta, né? Pode ajudar nesse sentido. Grandes universidades formaram grandes cientistas, grandes pensadores, grandes pesquisadores e colaboraram muito para a ciência, tá certo? Grandes gênios da história só se tornaram gênios por causa da ajuda e do incentivo de grandes cidades, foram estudar nessas grandes cidades e tiveram embasamento, um conhecimento mais, vamos dizer assim, acessível, né? Que possibilitou que eles se tornassem o que eles se tornaram, né? E assim por diante. A gente já até estudou alguns desses pesquisadores, alguns desses cientistas, né? Em aulas passadas, da própria geografia e da filosofia, grandes pensadores, né? Não vamos entrar em detalhes aqui porque está fugindo do assunto se a gente fizer isso, tá bom? Outro ponto importante que as grandes cidades têm, que exerce muita atratividade para as pessoas se mudarem para morarem nessas cidades, é a questão da atração da produção tecnológica. Então, o acesso à tecnologia que as cidades elas dão também é atrativo. E a gente vê aqui um braço robótico aqui de uma fábrica e uma pessoa aqui trabalhando, né, observando um tablet, tá certo? Que fala sobre a produção aqui. Ele está analisando a produção aqui da própria fábrica onde ele está trabalhando. Então, essa imagem é uma imagem que mostra bastante tecnologia, né? As fábricas hoje estão cada vez mais automatizadas, onde a produção fica muito mais rápida, mais eficiente, com menos erros, do que antigamente, quando o ser humano era quem fazia esse trabalho manual, né? E uma pessoa como essa daqui, que está trabalhando nessa fábrica, recebe um salário muito bom. Então, quem vem trabalhar aqui nessas fábricas,
quem vem trabalhar com tecnologias, de modo geral, com a produção tecnológica, recebe muito bem, ganha muito bem. Então, as pessoas, às vezes, optam por se mudar para as cidades atrás de um carro como esse, um emprego como esse, né? Ou simplesmente para ter um acesso mais amplo ao que essas fábricas têm para vender. Cidades menores não vão vender produtos extremamente tecnológicos. Grandes cidades e médias cidades já vão ter produtos assim para tornar disponível para as pessoas, tá bom? Então, essa é outra vantagem que as grandes e as médias cidades possuem em relação às pequenas. Outra coisa que as grandes e as médias cidades têm, que tem atraído muitas pessoas para elas, são atividades ligadas ao turismo. Então, muitas pessoas viajam para essas cidades, às vezes até para morar também, como para trabalhar, por exemplo, como guias turísticos, para trabalhar no setor de turismo, por exemplo, em hotéis, recepcionistas, camareiras, né? Enfim, pessoas que trabalham e que se beneficiam graças ao turismo. Aqui a gente vê algumas grandes cidades espalhadas pelo mundo que têm o turismo como uma marca, né? Importante. Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, né? Coliseu, lá em Roma, na Itália. Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil. Torre Eiffel, lá em Paris, na França. As pirâmides lá no Egito também, até hoje, uma das maravilhas da antiguidade, né? Chamou a atenção, são lá no Cairo, né? Essas grandes pirâmides aqui. E a Torre de Pisa na Itália também. Outro monumento, muito conhecido, inclinada, né? Aqui a gente vê esses balõezinhos aqui representando aquele famoso livro de, se não me engano, Júlio Verne, né? Escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele foi viajando, parte da viagem foi de balão. E esse avião aqui, que é uma forma moderna de você fazer turismo, né? Viajando por partes diferentes do mundo. Grandes cidades, você chega mais rápido através de transporte aéreo, que é muito mais rápido, seguro também, de viajar mais ainda do que o transporte rodoviário, certo? Então, o turismo também é uma importante atratividade aí, exercida pelas grandes cidades e médias também. Vamos citar aqui um exemplo mais local, por exemplo, Natal. Qual seria um marco turístico, um cartão postal de Natal que chama a atenção, que as pessoas acham interessante visitar? Tem vários, né? Tem o Morro do Careca, que é aquela duna, né, famosa. Tem o Cajueiro também, o maior cajueiro do mundo. As pessoas têm curiosidade de conhecer às vezes, ir lá visitar, né, pessoalmente. O Forte dos Reis Magos. Enfim, tem vários pontos, vários elementos aí interessantes que as pessoas gostam de visitar, gostam de ver e até se mudam para conhecer melhor. Quando estão morando na cidade, tem a oportunidade de conhecer melhor esses lugares e até mostrar para outras pessoas que visitam, né? Terceiro, outro elemento que também chama a atenção nessas grandes cidades é a indústria artesanal, tá bom? Pessoas que trabalham com o artesanato. Muitas pessoas que moram nessas grandes cidades trabalham com o artesanato. Aqui a gente vê nessa figura um jarrinho, né? Um jarro feito de barro, né? As pessoas fazem isso manualmente, né? É uma arte, né? Uma coisa muito bonita. Pequenas cidades também têm a produção artesanal. Tem. Mas quando você vai para uma cidade maior, você vai ter isso daqui em uma escala, obviamente, maior também. Certo? Em Natal, por exemplo, uma vez eu fui lá no Alecrim, em um mercado que tem lá, e tem muito artesanato. Certo? As pessoas, quando visitam um mercado lá, e outros exemplos de mercados também poderiam ser citados, mas eu estou citando esse que foi uma experiência que eu tive, né? Um tempo atrás. Tem bastante artesanato, inclusive até a minha cunhada levou para casa um exemplar que ela tem até hoje. Na casa dela, uma coruja feita com cordas trançadas, uma arte bem bonita, né?
A gente vê isso bastante em grandes cidades também. Então, isso daqui chama a atenção. Às vezes, a pessoa sai de uma cidade pequena, ela é uma artesã. Ela vai para uma cidade grande para produzir seu artesanato, para conseguir atingir um público maior. Mais pessoas vão ter acesso ao seu artesanato, sua arte, né? Então, é uma atratividade também das grandes cidades. Outro item, outro ponto importante que também tem nas grandes e médias cidades é a questão das atividades industriais ligadas ao setor de alimentos, processamento industrial de bens agrícolas. Aqui, ó, uma esteira automatizada passando aqui todo esse alface, né? Tá passando por um processo aqui de limpeza, né? Depois que ele vem lá dos campos, né? Lá das plantações, né? A agricultura trabalha com isso, vem para cá, para a indústria, onde ela é lavada para poder passar por esse processo industrial aqui, faz com que o alface chegue lá nos supermercados, né? Nas feiras, já praticamente pronto, né? Para o consumo, né? Chegando em casa, a gente ainda dá uma limpadinha extra para garantir, né? E depois consome. Isso daqui a gente vai encontrar onde? Nas grandes e médias cidades também. Então, muitas pessoas vêm, trabalham com isso, inclusive, ganham dinheiro trabalhando com as atividades industriais ligadas à produção de alimentos. Atividades agrícolas voltadas aí para processamento industrial. E, por fim, outro item importante que a gente pode frisar aqui são as atividades industriais que estão crescendo cada vez mais nas grandes e médias cidades, inclusive na criação de novas áreas industriais, incluindo distritos construídos especialmente para abrigar as unidades produtivas. Então, hoje você não necessariamente tem fábricas dentro das cidades. Às vezes você vê que perto das cidades vai ter esses distritos aqui, perto das estradas, né? Em lugares um pouquinho mais afastados, a gente vai ter unidades industriais, ó, com várias e vários galpões aqui, ó, para armazenamentos, várias e várias construções aqui com fábricas, com máquinas industriais aqui para trabalhar em vários tipos de setores aqui. Pode ser uma atividade ligada ao petróleo, pode ser uma atividade ligada à mineração também, entre outros vários exemplos também. É muito comum isso daqui em grandes e até médias cidades também. Algumas cidades, inclusive, crescem muito de uma hora para outra. De uma hora para outra, a população cresce muito, muito rapidamente, explodem, né? Por causa da presença desses distritos industriais aqui. As pessoas se mudam para a cidade para trabalhar, aumentando a população da cidade, cada vez mais. São cidades industriais. Tá bom? São Paulo cresceu muito por causa disso aqui no Brasil, Rio de Janeiro cresceu muito por causa disso também aqui no Brasil, tá bom? Entre outros exemplos também. Bom, enfim, pessoal, o assunto basicamente é esse. Espero que tenha ficado claro, mas se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, certo? Tudo de bom, até a próxima aula. Tchau.